Se você é mulher, é empreendedora no nicho de terapias holísticas, sente que precisa provar o seu valor para o mundo, essa história vai te inspirar. No Cine Mentalidade de hoje, nós vamos falar sobre uma série curtinha que está disponível na Netflix e que conta a história de uma mulher genial, maravilhosa. E ela tem algumas diferenças, é uma forma, uma mentalidade que eu acho que a gente pode modelar, certo? É a história da mulher que se tornou a primeira mulher negra milionária dos Estados Unidos. A gente está falando de Madame C.J. Walker. Eu vi essa série muito tempo atrás e eu me encantei, mexeu muito com a minha cabeça, mexeu muito com a minha mentalidade, com a minha forma de pensar em negócios, com a minha forma de pensar em empreender. Eu separei as 3 lições, assim, que eu acho que são fundamentais quando a gente fala de negócios, quando a gente fala de empreender. Mas, se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo para cada episódio, porque eu acho muito justo. E aí a gente pode aprofundar em outros temas, em outros assuntos, que também servem para nos inspirar nessa trajetória business, né? De empreender, porque é um trabalho diário, é uma luta diária e a gente precisa estar com a mente muito firme no nosso propósito, porque senão é muito mais fácil largar tudo, desistir e ir pro CLT, esquecer essa história de propósito, esquecer essa história de empreender, esquecer essa história... Enfim. A primeira lição é: encontre um problema e resolva esse problema. Quando a gente fala em expressões de marketing sobre dor, sobre problema e sobre solução, é muito comum que nós, terapeutas, a gente fique aqui assim, meio perdido. Mas como assim dor? Dor tem um monte, tem feridas emocionais, tem dores ancestrais, tem uma esculhambada de coisa. Então como assim dor? Vou ficar explorando a dor das pessoas? Não? Isso traz uma sensação ruim para nós, né? Uma coisa que deixa a gente um pouco confuso muitas vezes. Mas perceba que Madame C.J. Walker, ela não criou um negócio do nada. Ela não criou um produto aleatório. Ela tinha um problema e ela decidiu que ela ia resolver esse problema. E aí, esse problema do cabelo, né, de como finalizar esse cabelo crespo, da queda desse cabelo, porque imagina, era uma época que não se tinha acesso a produtos específicos para isso. Imagina, hoje em dia a gente entra na farmácia, a gente entra numa loja de cabelos e a gente tem linhas completas pensando em cabelo crespo, cabelo ondulado, um monte de coisa. Eu mesma, gente, descobri que eu tinha cabelo ondulado já adulta. A minha mãe sempre penteou meu cabelo como um cabelo liso, e aí era um cabelo assim, ó, que não tinha caimento, não tinha nada. Parecia um cabelo de vassoura, porque ele não tinha nenhuma definição, ele não ficava liso como um cabelo liso, e ficava volumoso e era uma coisa muito esquisita. Então imagina naquela época como era ainda mais complicado, e principalmente para uma mulher que era negra, que tinha esse cabelo crespo. Conta também a história, né, das mestiças, então de quem tinha um cabelo considerado um pouco, e aí eu vou colocar aspas aqui, gente, não me interpretem mal, tá? Mas como se fosse um cabelo um pouco melhor ou uma pele um pouco mais clara. Enfim, essa série traz muitas questões raciais, muitas questões históricas, muitos pontos que eu acho que são super importantes, mas que a gente não vai aprofundar aqui porque o foco é essa parte de empreender, tá? Então ela tem esse problema e ela decide que ela vai resolver esse problema. E ela experimenta, e ela testa, e ela vai, sabe, bota coisa pra acontecer e ela fala: eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E ela consegue. Então ela tem esse problema e ela acha uma solução. E aí ela passa a vender a solução daquele problema. E nós, como terapeutas, temos muita dificuldade. Quando você pergunta, tá, qual é o problema que você resolve? Ah, mas eu posso resolver um monte, tudo bem. Mas escolha um problema. Escolha uma área específica para que você consiga entregar uma solução. A solução na nossa área sempre vai ser muito ampla, muito aberta à possibilidade, porque a jornada de uma pessoa é única e individual. Mas pensa, cada cabelo também é único e individual. Então a gente pode sim escolher uma coisa
e definir. Normalmente eu oriento que seja escolhido algo que você também tenha tido essa experiência, porque isso vai gerar muito mais conexão. Então, se você como terapeuta é mãe, por exemplo, tem uma experiência legal com filhos, com crianças, com a maternidade, o que você pode fazer? Trazer o teu conhecimento terapêutico para falar sobre esse assunto e talvez resolver a culpa que muita mãe carrega, né? De não estar sendo uma boa mãe, ainda tem as questões todas de feridas emocionais, de ancestralidade e maternidade, e você pode trazer uma solução para esse problema. Pode ser uma solução para um problema de relacionamento amoroso. Então, uma pessoa que não consegue uma relação séria, não consegue sustentar um casamento, não consegue encontrar um parceiro que esteja disponível para se relacionar. Sempre que vai se envolver um cara que é casado, uma pessoa que já está comprometida, que não vai te levar a sério, sabe? Então, qual é o problema? É esse. Qual é a solução que você pode entregar para a pessoa? Ajudar essa pessoa a atrair pessoas que estejam de fato disponíveis e queiram um relacionamento bacana com ela. Esse é o problema? Essa é a solução. O terapeuta, ele quer sempre vender o como, e a gente não consegue vender o como, porque o cliente ele não quer o como, o cliente ele quer a solução do problema dele. E aí o como você vai trabalhar ancestralidade, vai trabalhar autoestima, vai trabalhar inúmeras questões aí dentro da tua linha de atendimento, tá? Então pensem sobre isso é uma lição muito valiosa que ela traz, e você precisa pensar se no seu negócio você tá de fato resolvendo um problema real ou você tá inventando um problema que nem existe. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. É ideal que você resolva um problema que as pessoas querem resolver e não inventar moda, tá? Na maioria das vezes, esse é o melhor caminho. Lição de número 2, posicionamento e transformação. Então, a gente já falou do problema real e da solução, mas você está vendendo técnica de terapia ou você está vendendo a transformação que ela gera? A Madame Sid Walker, ela chegava lá na feira, vou chamar de feira, tá, gente? Ela chegava lá naquele lugar que tinha aqueles trocas, que tinha os comerciantes. Ela não vendia um produto, ela vendia autoestima, ela vendia liberdade, ela vendia força, ela vendia a pessoa se olhar no espelho e se reconhecer e se sentir alguém, sabe? E a pessoa conseguiu um emprego. Ela vendia muito mais do que um produto, porque na verdade ela tinha ali um produto capilar, num potinho que ela criou, né? Mas ela nunca vendeu dessa forma. Então observem e se precisar volta lá na série, assiste de novo, porque eu acho que é muito legal, parece que desenhou algo que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender. Não adianta vender técnica, vender Theta Healing, você tá querendo vender o pote com creme dentro. Você precisa vender a transformação que isso gera. Por exemplo, eu com o Theta Healing, uma sessão de Theta Healing que eu fiz, eu nem era terapeuta em Theta Healing na época, mas eu estava tendo crises de ansiedade, aquelas crises de ansiedade físicas, o coração acelera, dá um suador, você fica paralisada, procrastinação, você não consegue fazer nada, assim, como se estivesse paralisada. E eu fiz uma sessão de Theta Healing com uma terapeuta. E eu me lembro que a gente acessou umas coisas tão profundas que eu fiquei, nossa, nunca imaginei que esses problemas que eu estava pensando que eram problemas financeiros, na verdade estavam relacionados a outras coisas, outros assuntos que eu jamais sozinha iria fazer a ligação e a conexão. E depois dessa única sessão de Theta Healing, o que aconteceu? Eu nunca mais tive nenhuma crise de ansiedade física, de passar mal dessa forma, de suar e tudo mais. Eu ainda tive outros momentos de ansiedade, mas não daquela maneira. E eu só fiz uma sessão. Eu deveria ter feito um tratamento na época, né? Depois eu fui estudar Theta Healing, porque eu fiquei encantada, me formei em Theta Healing. Mas foi uma sessão. Qual foi a minha transformação? Minha transformação, gente, minha crise de ansiedade passou. Nunca mais eu tive uma crise de ansiedade. Eu já ajudei clientes que estavam fumando e com uma sessão pararam de fumar, porque a gente conseguiu encontrar. Lógico que não é uma sessão que vai resolver tudo, mas o Theta Healing ele tem esse poder de fazer transformações em situações focais muito rápido. E aí o ideal é você fazer um tratamento para aprofundar ainda mais.
Então, qual é a transformação que o teu atendimento terapêutico gera? Ah, Mari, eu jogo cartas, eu sou cartomante, eu sou taróloga. Ok, qual é a transformação que você gera para aquela pessoa? Você não faz só um jogo de carta, né? Você ajuda essa pessoa a ter clareza na vida dela, a aliviar o coração dela, a acalmar o coração, a saber que direção que ela deve seguir. Não porque você vai passar um caminho específico, mas você vai trazer clareza sobre as opções que ela tem. Eu gosto de dizer que muitas vezes um jogo de carta funciona como uma bússola, uma orientação. E ali você fica muito mais segura sobre qual caminho seguir, quais são as consequências de cada um deles. E repara, é só um jogo de carta. Agora a gente já tem uma outra percepção daquele jogo de carta. E isso vai fazer muita diferença na forma que você vende, no seu posicionamento, porque você deixa de ser só uma cartomante, você vende direcionamento. Você deixa de ser só uma profissional formada em Theta Healing, você vende transformação, você vende a liberação de crises de ansiedade, você vende paz, tranquilidade, sossego, tá? Então, o que você vende? Isso vai fazer uma diferença gigantesca no seu negócio, na forma que você é percebida e no quanto o cliente está disposto a te pagar pelo teu atendimento. E a terceira grande lição que essa série nos traz é que a gente tem que ter visão e persistência. A gente tem que ter visão de longo alcance, visão de águia, para conseguir mentalizar e saber onde a gente quer chegar, onde você quer estar. O potencial do seu negócio. Ela sempre encarou aquilo ali como negócio, ela sempre acreditou que ela poderia muito mais. E essa persistência é fundamental porque no meio do caminho ela, por exemplo, vivenciou traições, faltou apoio, ela passou por muito preconceito pela cor da pele que ela tinha, pelo cabelo que ela tinha, pela aparência, pelo peso. Ela se sentia feia e as pessoas diziam isso pra ela também. Então ela passou por muita coisa, mas ela persistiu. E no mundo dos negócios, gente, não pensem que vocês vão atingir 10, 15, 20, 30 mil de faturamento da noite pro dia. Vocês vão passar por muitos desafios. Vocês vão ter meses que você vai se sentir rica e meses em que você vai falar assim, caraca, que mês foi esse? O que aconteceu? Vocês vão criar um projeto, uma campanha de vendas e de repente não vai performar. Muita coisa pode acontecer no meio do caminho, mas você tem que ter persistência, você tem que ter visão de longo alcance. Não é um mês, não é uma campanha de venda, não é uma ação de venda que não funcionou ou um cliente que não gostou do seu atendimento que você vai jogar tudo pro alto, né? Então, assim, é preciso persistência para o mundo dos negócios, para empreender, é preciso sim respirar fundo, resiliência, um dia após o outro. Hoje não foi bom, esse mês não foi bom. O que aconteceu? Por que não foi bom? Onde eu posso melhorar? Onde que eu errei e que tem que ajustar? E a gente volta até, por exemplo, de quando ela estava criando lá o produto dela, a formulação. Várias coisas deram errado. Várias coisas deram errado durante todo o processo. Mas ela se manteve firme, ela não desistiu. E quando a vida dela estava desmoronando, ela não desistiu, ela continuou firme no negócio dela. Então, assim, é óbvio, a gente vai ter momentos da nossa vida onde a gente vai precisar parar, onde a gente precisa descansar. Talvez se recolher um pouquinho, respirar fundo, se reconectar, rever a nossa vida pessoal também, para poder conseguir trabalhar no CNPJ, né? Para conseguir trabalhar na sua empresa. Mas é importante demais que você não desista e que você não desanime diante de desafios. Eu já quebrei o meu negócio, eu já fiz campanhas que não funcionaram, eu já investi tudo o que eu tinha de dinheiro guardado em lançamento e deu errado. Eu tive lançamento que teoricamente, na teoria deu certo, mas que me quebrou financeiramente. Então, assim, eu já fiz muita coisa que não funcionou. No entanto, tudo que dá errado no mundo dos negócios é base para que você consiga fazer melhor das próximas vezes, para você saber também aquilo que você não deve fazer, não só o que você deve fazer, mas aquilo que você não deve fazer. Tudo isso serve como insumo para você. Então,
Pensa, quantas vezes você desistiu ou nem começou por medo, por insegurança. E Madame C.J. Walker mostra pra gente que a gente pode, assim, conquistar se a gente estiver disposto a enfrentar os desafios. Eu sei que dá medo, eu sei que dá frio na barriga, mas eu posso garantir pra vocês que é recompensador. Hoje eu tenho um bebê de 7 meses, que vai fazer 8 meses, assim, daqui a 6 dias meu bebê faz 8 meses. Eu tenho um adolescente que vai fazer 15 anos esse ano. E poder flexibilizar a minha agenda, poder trabalhar no meu tempo, fazer a minha agenda, poder gerar emprego para outras pessoas, porque eu contrato pessoas, eu tenho assistente, eu tenho a pessoa que faz o meu audiovisual, tem a contadora. Então, assim, hoje eu já tenho um time que tá funcionando, né, que tá rodando. Eu posso dizer pra vocês e garantir que vale muito a pena, principalmente quando você vive do seu propósito, daquilo que o seu espírito vem fazer aqui na Terra. Então, se você quer um acompanhamento, se você quer uma ajuda nesse processo, quer alguém que vá olhar o seu negócio, analisar de perto, você pode aplicar aqui abaixo para a mentoria Pirita. Inclusive, nessa aplicação, você pode concorrer a uma mentoria, a um direcionamento gratuito, caso você esteja no momento de viver isso. E caso você esteja no momento de entrar para a mentoria Pirita, eu ou minha equipe vamos entrar em contato com você, tá? Então, aqui abaixo, preenche esse link, preenche esse formulário com muito carinho, com muita atenção, porque a mentoria Pirita realmente é transformadora, tá? E você não deixa de participar da nossa comunidade de terapeutas lunares, onde a gente toda semana trabalha o Cine Mentalidade, onde eu também compartilho outras informações, outros assuntos. E é lógico, se inscreva aqui no canal para não deixar de receber os nossos vídeos e conteúdos gratuitos que saem aqui toda semana, tá certo? Um beijo, terapeuta, deixa aqui nos comentários qual foi a maior lição que você tirou, o que mais te inspirou dessa série. E até o próximo Cine Mentalidade. Tchau, tchau!